Boa tarde a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu tenho 29 anos. Eu cresci aqui nessa casa, nessa igreja, desde os meus 5 anos, mais ou menos. Sou casada com o André, que é pastor aqui, filho da pastora Cláudia, que é minha nora. Sou casada... Minha sogra, eu sou nora. E vou ser mamãe em breve do Judá, nosso primeiro filho. Tô de 8 meses, o Judá está previsto para o final de abril, começo de maio. Mas a partir do dia 17 de abril ele já pode nascer. Então, muitas mudanças boas por aí. E, além disso, deixa eu ajeitar aqui. Eu sou enfermeira, sou formada pela USP em enfermagem e sou especialista em obstetrícia, saúde da mulher pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Então, esse mês, como nós estamos falando de saúde da mulher, eu fui convidada para falar, especificamente sobre essa parte do corpo e também trazer algumas orientações, informações sobre cuidados específicos para a mulher. Eu quero já avisar de antemão que pode ser que eu fique um pouco esbaforida, porque eu estou gestante. Eu acho que eu vou sentar aqui. Aqui, não sei, talvez pelo notebook, deixa eu ver. Acho que aqui dá. Tá todo mundo me vendo bem? E dá pra ver bem na filmagem também? Acho que assim tá mais confortável. Faz tempo que eu não fico falando assim por muito tempo sozinha, então pode ser que eu fique um pouquinho sem ar, né? Já tenho um peso a mais aqui. Quando a pastora Cláudia me fez o convite para falar sobre saúde da mulher, né? Sobre corpo, saúde física, eu pensei bastante em como eu falaria isso e eu acho assim muito importante, primeiro, aproveitando inclusive que a gente está comemorando o mês da mulher, falar um pouco sobre a mulher na Bíblia. Vocês vão entender o porquê que eu vou trazer esse panorama. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho assim sobre o contexto da mulher na Bíblia. A gente vai falar sobre o cuidado com o corpo, a importância do corpo e, no fim, como uma enfermeira de saúde da mulher, a gente vai trazer cuidados e desafios específicos da mulher. Então, eu queria começar, antes de mais nada, eu vou fazer uma oração bem curta aqui, rápida. Vocês concordem em oração comigo. Deus, eu te agradeço por essa tarde tão especial, assim como a tia Zaninha já orou. Obrigada porque você preparou, obrigada porque você nos trouxe até aqui. E eu me coloco agora nas tuas mãos, Senhor. Peço que você me use, que eu consiga passar para cada pessoa que está aqui, Senhor, para cada mulher aqui, aquilo que eu carrego, Deus, aquilo que você me deu, aquilo que eu tenho de especial para cada uma delas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro, é super importante que a gente entenda que nós, seres humanos, somos seres trinos. O que quer dizer isso? Nós somos seres compostos, feitos por um corpo, uma alma e um espírito. Nós não conseguimos separar essas três coisas. Então, não adianta você pensar assim, eu sou um espírito, né? Eu sou uma pessoa, uma alma, e eu habito uma carcaça, esse corpo aqui, e é isso. Não, você é as três coisas. Você é corpo, você é alma e você é espírito. E você tem que cuidar muito bem dessas três coisas. Não existe uma que se sobressaia, que a gente consiga viver sem. A gente precisa cuidar muito bem dos três. E aí, falando da mulher, eu quero, assim, trazer essa abordagem sobre a sua vida de uma maneira que você saia daqui se sentindo incentivada, estimulada a se cuidar, não com um peso de vergonha, um peso de acusação, um peso de comparação. Eu quero que você entenda quão valiosa e poderosa você é em Deus e que você se sinta extremamente estimulada a cuidar daquilo que Deus te deu. Então, primeiro, você, mulher, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Alguém tem alguma dúvida disso? Mas eu quero arrancar, assim, em nome de Jesus, que você saia daqui sem nenhuma raiz de dúvida no seu coração,
nenhum complexo de inferioridade por ser mulher, por já ter passado dificuldades. Eu quero que você entenda que você, mulher, especificamente mulher, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Não vamos entrar no mérito dos homens, que são abençoados, valiosos, têm seu grande valor, líderes, mas a gente vai falar hoje das mulheres, principalmente. Então, eu vou trazer algumas referências, mas não precisam abrir comigo, tá? Gênesis 1, 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher com o objetivo de que ambos, homem e mulher, dominassem, prosperassem, né, e fossem líderes, ambos. Gênesis 2:18 fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí tem uma coisa super interessante que eu encontrei uma vez, né, a primeira vez que eu tive contato com isso foi num livro do pastor Chris Vallotton, lá da Bethel, e ele traz essa informação, que a palavra hebraica, que é traduzida como auxiliadora, né, farei para ele alguém que o auxilie, uma auxiliadora idônea, a palavra em hebraico é Ezer. E aí, Ezer é usada 19 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes é para falar sobre a mulher, sobre a esposa. E 17 vezes é para falar do próprio Deus. Então, a mesma palavra, auxílio, socorro, auxiliadora, 19 vezes no Antigo Testamento, 17 está falando de Deus. E essa palavra 2 vezes é usada para nos descrever, né? Ezer. Então, em Salmos 124:8, fala: o nosso socorro, Ezer, está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 146:5. Como é feliz aquele cujo auxílio, cujo socorro, Ezer, é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Então, assim, eu acho que não existe dúvida alguma de que você, de que eu, nós mulheres, fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. E Ele usa palavras para nos descrever, que Ele usa para se descrever na Bíblia, na palavra dEle. E às vezes a gente tem essa... A gente ouve, às vezes tem essa conotação, querendo ou não, né, de um papel subalterno, de uma coisa inferior, menor, não, auxílio, né? Tá, é só uma ajuda. Não. É o próprio Deus que é o nosso socorro, que é o nosso auxiliador. E Ele colocou isso em nós também, mulheres. Essa característica dEle. Enquanto mulheres, a gente carrega atributos específicos de Deus que só nós mulheres carregamos, né? Nós gestamos, nós nutrimos, nós somos incubadoras de vida. Não só incubadoras de vida, assim, né? Fisicamente estou gerando um corpo, mas nós incubamos sonhos quantas vezes, né? Às vezes na sua família, o marido ou alguém tem uma sugestão, um sonho, e você fica ali meditando e orando. Você está incubando aquilo, você está fazendo aquilo prosperar, aquilo crescer, e você vai trazer uma solução, uma resposta, né? Então, isso é um atributo específico de Deus que Ele colocou em nós, é um grande privilégio. Então, guarda isso aí, essa palavra, Ezer. E aí, quando Jesus chega na Bíblia, eu amo Jesus, óbvio, mas Ele eleva isso para um outro nível, que é uma coisa assim linda, incrível. Porque Ele valoriza as mulheres de uma maneira inédita, que não é vista antes na Bíblia. Jesus foi um grande revolucionário, né, nosso Messias, mas a forma como Ele trata as mulheres é inédita na Bíblia. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. O primeiro registro de Jesus revelando... Ai, obrigada, Cláudia. Acho que ia ser mais fácil. A primeira vez na Bíblia que Jesus revela a identidade dele como Messias, como Filho de Deus, é para uma mulher samaritana e adúltera.
primeira vez, a gente já sabia, ele já, né, veio de filho de Deus, Maria, teve todo o seu tempo de preparo, mas a primeira vez que ele revela quem ele é para uma mulher samaritana, que era um povo renegado pelos judeus, e adúltera. Em João 4, 25 a 26, fala: disse a mulher: eu sei que o Messias, Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa é a primeira vez que isso aparece na Bíblia. Vocês conseguem imaginar uma sociedade assim, onde a mulher não tem voz, a mulher não tem espaço, a mulher ela não é contada como uma pessoa. E Jesus, ele escolhe se revelar para uma mulher que estava em pecado, né, adúltera, e que era de um povo também renegado. O primeiro milagre de Jesus acontece sob a influência da mãe dele, Maria, né? Em João 2, 3 a 11, Jesus transforma água em vinho, acaba a água lá no casamento, o vinho, e aí Maria fala, e ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Mas aí ele vai e faz o milagre. Então a gente vê que houve sim uma influência de uma mulher. Outro ponto. Muitos dos discípulos dos seguidores de Jesus eram mulheres. Eu não estou falando dos 12 apóstolos, né? Mas a gente sabe que Jesus tinha uma grande multidão que o seguia. E entre eles haviam mulheres. Lucas 8 fala especificamente de Susana, Joana, Maria Madalena. Então a gente tem vários relatos, vários. Uma mulher que derramou perfume sobre ele, preparou o corpo dele para o sepultamento, aquilo foi um ato profético. A mulher de Pilatos, em Mateus 27, 19, teve um sonho quando Jesus estava, né, para ser crucificado. E ela teve um sonho, tentou convencer Pilatos, falar com seu marido para ele soltar Jesus. Então, a gente vê assim, ao longo do ministério de Jesus, inúmeros acontecimentos em que o ministério dele e ele, a pessoa dele, valoriza, empodera, levanta, dá espaço para as mulheres. Na igreja primitiva, a Bíblia fala da Priscila, que foi esposa de Áquila, foi uma líder na igreja. Júnia, que era também bem conceituada. Febe era uma diaconisa. Então, enfim, gente, se você ler a Bíblia buscando isso, você vai ver um monte de referências. Que quando a gente vê no Velho Testamento, né, na lei, tem muitas questões, né, da mulher e tal, que é mais o homem em foco, mas Jesus ele entra realmente trazendo de volta aquele plano inicial. Qual era o plano inicial? Homem e mulher dominem, né, sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes. Então, essa foi a ideia inicial de Jesus. Então, tira do seu coração todo o complexo de inferioridade, né, de eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei se isso é para mim, eu acho que eu não tenho o jeito certo para fazer, para desempenhar tal tarefa, a minha personalidade não é forte o bastante, ou a minha personalidade é forte demais, ou se eu fosse homem talvez isso seria mais fácil. Não. Você carrega atributos específicos, especiais de Deus como mulher, do jeito que você é, com a sua personalidade. Amém? E aí, o que eu quero ligar, né, sobre ser mulher? Sendo uma mulher, filha de Deus, feita à imagem e semelhança dele, como uma pessoa poderosa, você tem o dever de cuidar do seu corpo. Tem uma frase, vocês veem que o meu notebook ele é cheio de adesivo que o meu marido colocou, né, de série, de filmes e tal. E aí tem uma frase do Homem-Aranha que eu sempre guardei, porque eu acho que é uma frase que faz muito sentido, que fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é real para tudo na vida, né? Seja um cargo de grande influência no seu trabalho. Quando você tem uma grande influência, um grande poder, a sua responsabilidade também é grande. Então você, mulher poderosa em Deus, da maneira que Ele te fez para ser, você tem
responsabilidades e deveres, certo? Teve um pastor escocês, ele falou uma frase bem famosa. O nome dele foi Robert Murray. Com 29 anos de idade, a minha idade, ele estava no leito de morte, já estava para morrer. E aí, antes de morrer, ele virou para um amigo dele e ele falou: olha isso, que forte. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo. E agora não tenho como entregar a mensagem. Olha o peso disso. Vou ler de novo. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho mais como entregar a mensagem. O que é o cavalo que ele está falando? Ele estava com 29 anos à beira da morte. O corpo dele, a saúde dele. Ele teve uma vida devassa, colheu, as consequências disso. Tinha uma mensagem que Deus deu para ele, uma revelação, mas ele não conseguiu mais levar isso adiante, porque ele faleceu, ele realmente faleceu, né? Então, cuidar do seu corpo é ser um bom mordomo, uma boa mordoma do que Deus te deu. Deus te deu o seu corpo como uma ferramenta, como o seu corpo também foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Deus, quando ele fez toda a criação, ele falou, né, que apareçam aves no céu, animais na terra, mas o homem, ele pegou e fez com as próprias mãos cada detalhe do corpo. A mulher pegou a costela e fez com as próprias mãos. Então, você precisa cuidar do seu corpo, porque você cuidar do seu corpo, você está sendo responsável com aquilo que Deus te entregou. E você não vai estar matando o seu cavalo. Você vai poder levar adiante o seu propósito. Você não precisa ser uma pastora, uma evangelista. Seja uma mãe, uma boa mãe que cuida dos seus filhos. Como você vai fazer isso sem saúde, né? Seja trabalhando em hospital ou trabalhando em banco, aonde você estiver, você precisa ter saúde. E cuidar do seu corpo, da sua saúde, é sua responsabilidade. E aí, quando a gente fala de cuidado do corpo, uma coisa que a gente esquece muitas vezes é a importância do descanso. E eu quero trazer isso para vocês também. O descanso sabático, né? Deus leva o descanso extremamente a sério. O descanso é o 4º mandamento. Tá lá em Êxodo 20, do 8 a 11. Êxodo 20, do 8 a 11. Diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém sairá para fazer trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem filhas. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Deus, o próprio Deus, descansou depois de fazer toda a criação. Em Gênesis 2, do 2 ao 3, fala que Deus já tinha no 7º dia terminado toda a criação. Ele viu que tudo era bom e ele descansou do seu trabalho. Então, se Deus valoriza o descanso e ele colocou isso como mandamento para nós, quem somos nós para falar que não, que eu não tenho tempo? Como que eu vou descansar se eu tenho que fazer todas essas tarefas? Como eu vou descansar se eu sou responsável por A, B, C, D? Se você não descansa, você está em desobediência. E a gente não tem como ter um corpo saudável, saúde, se a gente não dorme, se a gente não descansa. Descansar é algo que faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Mas não é uma sugestão da Bíblia, é uma ordenança. Você deve descansar. Mas o descanso, esse período, né, que a Bíblia fala do tempo sabático, ele pode acontecer de várias formas. Não tem uma coisa específica. Então pode ser que você realmente não tenha um dia inteiro da semana que você fala: esse dia eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Mas você pode ter metade de um dia ou algumas horas. E quando você for descansar, você precisa ser intencional. Então, sugestão: se desconecte
disso daqui, do celular, das redes sociais. Faça algo que te faça bem, seja ter alguma... Pode ser que descansar, um momento de descanso, de refrigério para o seu corpo e para a sua alma, seja você ter um tempo de qualidade com o seu companheiro, com o seu marido, ou com seus filhos, ou com alguma amiga, fazer um café da tarde, ou tomar um banho relaxante. Hoje eu vou tomar um banho de não sei quanto tempo, Deus cuida, né? A gente sabe que a água está acabando, mas eu preciso desse banho. Então eu vou tomar o meu banho sem culpa. Então, o descanso pode se manifestar de várias formas, mas é importantíssimo que você respeite isso em obediência a Deus, que você cuide do seu corpo e que você tenha um momento de descanso. Idealmente seria um dia, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Mas quando você for descansar, você vai se programar. Se você tiver que limpar a casa, fazer almoço, ir no banco, você vai fazer tudo isso antes, para quando você descansar, você realmente colocar a sua atenção naquilo. Amém? E aí, quando a gente leva mais para essa área da saúde da mulher, a gente sabe que, gente, ser uma mulher é uma aventura muito grande. Quando nós somos pessoas saudáveis, mulheres saudáveis, já é uma aventura, porque nós passamos por inúmeros ciclos ao longo da vida, né? Desde da infância, depois puberdade, menarca, primeira menstruação, depois filhos, depois... É uma aventura. E aí, uma das coisas, inclusive, que a pastora Cláudia sugeriu que a gente falasse, fosse sobre climatério e menopausa. E a gente vai falar um pouco disso também. Então, em uma mulher, né, todas nós mulheres saudáveis, isso é esperado, acontece no nosso corpo. O climatério acontece 2 anos antes, geralmente, da última menstruação, que é a menopausa. Essa parte eu vou ler um pouquinho mais porque eu trago algumas informações mais específicas, tá? Então, a menopausa costuma acontecer por volta de 50 a 52 anos. E é normal a partir dos 40. Antes dos 40 a gente fala que é precoce, depois dos 40 é normal. Por que que isso acontece? Porque eu falo que nós somos, né, mulheres cíclicas, é uma aventura. Você, mulher, já nasceu fértil, né? Com todos os óvulos, com todos os possíveis futuros bebês que você ia ter já prontos dentro de você. Os homens não, os homens produzem, né? Os espermatozoides, mas nós já nascemos com a mesma quantidade. Quando acaba, né? Quando o nosso pequeno estoque se acaba, não tem mais ovulação. E aí os nossos ovários, né, vão regredindo mesmo, é como se eles fossem definhando, vão retraindo, e aí cai progesterona, cai estrogênio, cai os hormônios. Sintomas. Acho que muitas de vocês sabem, sentem na pele, eu ainda não cheguei nessa fase, mas ondas de calor, fogachos, rubor facial, suor, palpitação, vertigem, cansaço, dificuldade para esvaziar a bexiga, sintomas mentais, depressão. Por que que isso tudo acontece? Com a queda de hormônios, o nosso sistema nervoso realmente, o sistema, né, de neurotransmissores, tem dificuldade de se regular. Então, não se sinta culpada por, de repente, você estar se sentindo extremamente irritada, ou deprimida, ou volútil, né, está mudando, ansiosa. Isso é esperado. Insônia, tenho dificuldade para dormir, alterações na pele. Olha, isso tudo, gente, é uma mulher saudável. Que loucura, né? Que tudo... não, mas... Existem maneiras de melhorar, de cuidar, de prevenir. Como algumas poucas santas abençoadas, que eu brinco que favoritas de Deus, mas Deus não tem favorito, mal tem sintomas. Igual algumas santas abençoadas, eu já vi, tem o parto sem dor. Mas não é a realidade, né? A nossa realidade que a gente está contando com isso. Então, o que é extremamente importante?
que de fato tem evidência palpável, científica, que a ciência olha e fala, não, isso realmente ajuda. E não é ladainha. Combater o sobrepeso, realizar atividade física, não fumar, não consumir álcool em excesso e cuidar do rastreio das doenças, como câncer, porque nessa fase também nós ficamos mais suscetíveis, né? Então, atividade física, alimentação, bons hábitos, descanso, tudo isso de fato é comprovado que vai aliviar os sintomas que são esperados da menopausa. Então, estamos sujeitas a isso, não, felizmente eles não duram para sempre, né? É uma fase, como tudo na nossa vida, mas é uma fase que pode ser sofrida. Então, como uma pessoa poderosa em Deus, você tem ferramentas que você pode utilizar para amenizar essas dificuldades. O André chegou, que eu olhei e dei um sorriso. Aí eu vou trazer mais duas questões que eu acho assim, super importante a gente abordar, falando de saúde da mulher, porque estão aí, né, no nosso meio. E como enfermeira, a gente vê isso muito. Então, cuidados com o nosso útero e colo do útero especificamente. Quem aqui, por favor, quem aqui já ouviu falar de Papa Nicolau? Já ouviu falar, né, gente? Por favor. Então, o que é o exame, né? Que na verdade a gente chama de citologia oncótica. Ele permite o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de lesões. Às vezes não é câncer, mas é uma lesão que a gente olha e fala, essa lesão está suspeita, está esquisita. Então, é um exame específico para identificar isso e para prevenir. Então, o início desse exame é com 25 anos para a população. E ele deve ser feito, primeira vez, você faz 1 ano. Aí você faz no ano seguinte. Se os 2 exames deram normais, aí você faz a cada 3 anos. Nossa, Bia, eu vou fazer isso até quando? Para sempre? Não, até 64 anos. Se com 64 anos você falou, não, eu faço o exame a cada 3 anos e os meus últimos 2 deram normais, você não precisa mais fazer. Olha que boa notícia. Sim. Mas você precisa fazer a cada 3 anos ao longo da sua vida. Se algum deles der alguma alteração, aí você vai seguir a recomendação médica. Bia, como que eu faço esse exame? Você vai no posto mais perto da sua casa de referência, ou se você tem convênio, você vai marcar com o seu médico, né? Com quem atende no convênio para fazer. Outra coisa super importante que eu gosto de frisar, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, a gente tem um vírus do HPV, que é o papilomavírus humano. Ele é responsável por mais de 97% dos casos de colo de útero. Existe uma vacina. Em 2012, quando eu entrei na faculdade, a vacina já estava sendo testada há muito tempo. Então, pensa, a gente está em 2024, né? Não é uma vacina que foi feita de uma hora para outra. E ela é extremamente eficaz na prevenção. Você já passou, né? Ela chegou não faz muito tempo, tem aí nos últimos 10 anos que a vacina está sendo administrada, nós não recebemos mais. Mas quem que recebe? Meninos de 11 a 14 anos e homens e mulheres, meninas, aliás, desculpa, de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e pessoas imunossuprimidas, né, que têm algum problema de saúde, transplantados até os 45 anos recebem. Então, gente, isso é uma coisa assim tão especial para essas novas gerações, para as crianças, porque a vacina realmente previne o câncer do colo do útero. Então, é super importante que essa vacina, eu como enfermeira, né, vejo ela sendo aplicada, é super segura. Então, é importante, porque se nós não estamos mais cobertas, infelizmente, pela vacina, mas você faz o exame certinho para identificar no começo, você pode garantir que o seu filho, que o seu neto, né, tem essa cobertura. Então, climatério, menopausa, colo do útero
E agora vamos falar um pouquinho sobre outra coisa. Alguém tem uma ideia, assim, de uma coisa que seja super importante a gente falar de saúde da mulher? As mamas, cuidados com as mamas. Então, o câncer de mama é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Eu tenho certeza que, infelizmente, todo mundo aqui conhece alguém que faleceu, ou amigo de um amigo, alguma mulher que teve pelo menos um câncer de mama. Às vezes foi curada, graças a Deus, mas passou por isso, né? Quais são os sinais? O que acontece, né? Como que a gente descobre? Geralmente um nódulo, não sente dor, você percebe um nódulo na sua mama, alterações na pele, alterações na região da axila, no pescoço, saída espontânea de líquido. Nossa, não tinha líquido, de repente estou percebendo que está saindo uma coisa aqui, pele avermelhada, ou que se parece com uma casca de laranja, assim, com os buraquinhos. Então, esses são alguns sintomas. O que a gente faz? Mamografia. Mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde para mulheres de 50 a 69 anos, que seja feito pelo menos a cada 2 anos. Agora, se você tem um parente de primeiro grau, uma mãe, uma irmã que já teve câncer, aí é diferente, seu cuidado vai ser diferenciado. Você precisa ver com um profissional de saúde que é responsável por você. Existem fatores que a gente não consegue mudar, que podem influenciar e levar a um câncer de mama. Histórico familiar, a gente não muda. História pessoal, tem coisas que a gente não muda. Com quantos anos menstruou, quanto mais cedo, isso é dos fatores que influenciam. Menopausa, se é muito tarde, também influencia. Se tem muitos filhos, isso influencia. Mas existem coisas que a gente pode mudar. A amamentação é um fator de proteção, então se você amamentou ou vai amamentar, como é o meu caso, é uma prática que previne e protege do câncer de mama. Mudanças na alimentação. Quando eu falo de alimentação, não falo só de não comer fritura, fast food, comer besteira. Carboidrato. Acho que muita gente já ouviu ou já fez a dieta da low carb, né? Mas consumir muito carboidrato aumenta no seu sangue os níveis de insulina e isso é um fator de risco para vários tipos de câncer, até mama. Eu amo uma massa, um carboidrato, amo, gente. Mas realmente a gente precisa ter cuidado no consumo. Uso de hormônios. Muitas mulheres usam hormônios, né, por muitos anos ao longo da vida, isso é um fator de risco também. Por isso, até que quando a gente chega na menopausa, nem sempre é recomendada a reposição hormonal. Por mais que alivie os sintomas, nem sempre é possível fazer. Atividade física, sono, tudo isso pode diminuir. E manutenção do peso ideal. Quando a gente fala de manutenção do peso, a gente não está falando de um padrão estético, né? É óbvio que todo mundo quer ver uma roupa e você coloca no corpo e já se sente linda, mas nem sempre isso é possível, e tudo bem. A ideia é que não é que você tenha que você vista uma calça 40, 42, mas que você seja saudável naquele corpo que Deus te deu. Então você precisa atingir um padrão de saúde, né, de peso ideal para o seu corpo. 28 a 30% dos casos novos de câncer de mama poderiam ser prevenidos fazendo uma mudança no estilo de vida. Pensa o que é isso, gente? De 100 mulheres com câncer, você pensa, 30 poderiam não ter se tivessem uma mudança no estilo de vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? E aí, antigamente, a gente falava muito, tinha até propaganda na TV, né, ensinando do autoexame das mamas. Hoje em dia, nós não ensinamos mais o autoexame, porque foi visto que você fazer o autoexame não diminui a taxa de incidência ou a mortalidade. Mas o que é super importante? Você conhecer o seu corpo e você saber o que é normal. Então, os estudos viram que a grande maioria dos casos, né, em que as mulheres percebem um nódulo, não foi fazendo autoexame, mas foi tomando banho, foi fazendo alguma outra atividade. Trocando roupa. Então, antigamente falava, não, você precisa fazer o autoexame pelo menos uma vez no mês.
A Miriam, quer demonstrar, Miriam? Mas hoje em dia não tem nem mais uma técnica. Antes a gente falava, você vai colocar a sua mão atrás, vai fazer... Hoje não. Você vai, quando você se sentir à vontade, confortável, você vai palpar as suas mamas. Percebeu alguma coisa diferente? A textura tá estranha, tô com essa mancha aqui que não sai, tô com um nódulo que tá esquisito. Aí você vai procurar um profissional. Eu mesma, em 2020, eu estava deitada na cama, mexendo no celular. E aí eu apoiei minha mão e senti um negócio deslizando assim. Aí eu já... Ai, Cristo, o que é isso? Aí palpei e falei, senti, é um nódulo. Marquei médico, ginecologista. Ele palpou, falou, olha, isso aqui tá parecendo que é só um nódulo mesmo, mas vamos acompanhar. E aí fiz exames. A gente tem uma classificação, né? O meu primeiro deu como provavelmente benigno, que é péssima. Tipo assim, você não quer ouvir que provavelmente é benigno, né? Você quer ouvir que não é nada. Mas tudo bem, ele falou, fica tranquila, você vai repetir em 6 meses. E aí eu fui fazendo de 6 em 6 meses por 2 anos. E aí se manteve normal, bonitinho. Tudo bem, agora você vai fazer a cada 1 ano. Então eu, Beatriz, a cada 1 ano eu preciso fazer esse acompanhamento e tá tudo bem. Um nódulo não é sinônimo de câncer. Mas eu percebi que tinha algo diferente porque eu conheço o meu corpo e fui atrás, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura, não é só na igreja, né, na nossa sociedade, de distanciar, né, especialmente na igreja, distanciar a mulher do seu corpo, porque a gente tem muito medo, né, da impureza, pecado, imoralidade sexual, né, tem toda uma conotação e a gente não se conhece. Né? Diferente, o corpo do homem é tudo externalizado, da mulher não. Então, eu tenho certeza que se a gente pega algumas mulheres aqui, se você vê foto de 10 aparelhos femininos, 10 vulvas na sua frente, será que você vai saber qual que é a sua? Se você não sabe o que é o seu normal, o que é o seu saudável, como que você vai saber quando tem alguma coisa fora do normal? E o câncer de colo de útero, o câncer de mama, são doenças muito silenciosas no início, né? Então a gente precisa saber qual é o nosso normal para saber quando não está normal. E o nosso corpo, né, de mulheres é muito diferente um do outro. Então você precisa saber qual que é o seu normal, qual que é o seu saudável. Então, recomendo, sugiro que quando você estiver bem, se sentindo à vontade, não tem uma técnica específica, mas você vai lá sentir, você vai sentir sua axila, seu pescoço, seu seio. Sentiu alguma coisa estranha, tá em dúvida? Vai no posto ou vai no médico do convênio, vai falar com um profissional habilitado para te examinar. O que é sugerido que seja feito. A partir dos 40 anos, pelo menos uma vez no ano, você precisa ser examinada por um profissional, seja médico ou enfermeira. E esse profissional é capacitado para te examinar. E aí, eu queria saber, dessas 3 coisas que a gente falou, né? Climatério e menopausa, que são um evento saudável, mas também do câncer de colo de útero e do câncer de mama. O que são fatores que contribuem para alívio, para melhora? Que a gente falou, das 3 coisas, tem coisas que se repetiram. O que são? Alimentação, exercício, sono, descanso. Então, tudo isso são coisas que são de sua responsabilidade, mulher poderosa. Água é super importante. Então, o exercício físico e a alimentação saudável são coisas que não são sempre fáceis. Algumas pessoas gostam mais, né? Mas eu, por exemplo, sempre tive dificuldade. Por quê? Você tem que ter domínio próprio, né? Seu corpo não quer sair da cama às 6 horas da manhã para ir caminhar com a amiga na rua. Hoje eu caminhei 4 quilômetros, gente. Foi uma vitória. Terça-feira também. Mas o meu corpo não queria levantar da cama cedo para fazer isso. Mas você tem que ter domínio sobre o seu corpo. Não é o corpo, o seu cansaço que manda em você. É você que manda no seu corpo. Deve ser uma prioridade, tanto a alimentação
saudável como exercício físico. Existe um princípio que a gente fala, né? Obediência física leva ao romper sobrenatural. Se você não consegue ter domínio sobre o seu corpo, sobre aquilo que você coloca na sua boca, que são coisas simples de fazer, como que você vai ter domínio sobre coisas mais sérias, coisas mais importantes? E aí, quando a gente pensa em criação de hábitos, porque isso precisa virar, né, um estilo de vida, pensa, tem uma floresta, uma mata fechada. Você vai conseguir abrir um caminho ali se você passar 1, 2 vezes? Não. Você precisa passar, aí passa de novo, aí passa mais uma vez. Com o tempo, aquela vegetação vai ficando rasteira. Então, você precisa passar inúmeras vezes por aquele caminho para que vire um caminho. É o que a Miriam falou, você tem que ter consistência. Encontre algo que seja possível para a sua realidade. Eu não estou falando que você tem que ir para a academia, fazer musculação e correr. Nem sempre isso é possível. Mas pensa que Deus, o próprio Deus descansou. O próprio Deus nos deu 24 horas para todas as pessoas da humanidade. Então, se você falar, mas eu não tenho tempo, você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que o tempo que Ele te deu não foi suficiente. Você está dizendo que a obra dele não foi perfeita. Porque eu não consigo administrar. Mas eu tenho certeza que se a gente pega lá o celular e olha quanto tempo você ficou, porque o celular mostra, você ficou muito mais tempo do que você imagina, né? Então, nós temos tempo. Nós precisamos administrá-lo. Então, encontre uma atividade física que seja prazerosa para você, que seja possível. Eu já tentei inúmeras coisas agora na gestação. Felizmente, eu comecei a fazer pilates. E foi onde eu me encontrei, assim, porque é uma atividade muito boa. Eu faço 3 vezes por semana. Tô pensando ali, focada no meu parto também. Mas eu já fiz outras coisas. Já fui pra academia, detestei. Fui fazer caminhada na rua, não deu certo. Então você vai tentando. Eu não consigo pagar uma academia, eu não consigo pagar um pilates, não consigo. Então vai caminhar com uma amiga. Eu tô fazendo, falei que caminhei 4 quilômetros, foi com uma amiga. E você vai conversando, você mal sente. Então, faça algo que seja possível para você, mas faça. Porque isso não é um a mais, não é um enfeite, não é porque eu quero emagrecer. Não, isso é para você cuidar. Quando a gente entende que nós somos pessoas poderosas, a sua visão muda. E você passa a ter uma visão, inclusive, de legado, de posteridade. Então, eu, Beatriz, quero ser uma pessoa saudável para cuidar do meu filho, agora, né? Para carregar bebê conforto, Moisés, carrinho. Para eu ver o meu filho crescendo. Para eu ver o meu filho tendo filhos. Para eu ver os meus netos. Para eu ser uma idosa saudável. Na minha aula de pilates, eu tenho uma colega de 87 anos. Que é maravilhosa. Ela não falta uma vez. Óbvio que os exercícios são adaptados para ela. Mas ela tá lá, consistente. Tem uma mente, assim, perfeita. E a diferença que uma atividade física, um estilo de vida saudável faz. Então, pode falar. O Chico Mendes tem de graça. Pilates? Pilates também de graça, tá vendo? Então, ginástica. Então, a questão não é só valor aquisitivo, né? Não tenho dinheiro. Gente, tem tanta coisa disponível. Hoje em dia no YouTube, você entra, até no Instagram, aparece vídeo, dica de como você se exercitar em casa. Você não precisa nem ter aparelho, é com o seu próprio corpo. Mas precisa ser uma prioridade. E aí, a gente vai fazer uma dinâmica agora. A ideia não é trazer comparação, mas é para que vocês reflitam e para que a gente veja, né? Reflita nos nossos comportamentos. Então, vou pedir para todo mundo ficar em pé. Eu vou explicar. É bem tranquilo. Quem pode ficar em pé? É bem tranquilo. Você vai colocar as 2 mãos na frente, com os dedos esticados. Então, tá com os 10 dedos. Eu vou falar 10 frases. Se o que eu falar for verdade para você, você vai ficar com o seu dedo ali do jeito que tá. Se o que eu falar não for verdade, você vai abaixar um dedo para cada frase.
Então, um exemplo, vamos treinar. Tá aí com os 10 dedos. Tenho mais de 40 anos. Se você tem mais de 40 anos, você vai ficar com a mão assim. Se você tem menos, você vai abaixar um dedo, certo? Tem um bicho de estimação. Quem não tem bicho de estimação vai abaixar um dedo. Entenderam? Deu para entender? Se o que eu falar for real, for verdade, você fica com o seu dedo do jeito que tá. Se o que eu falar não for real, você vai abaixar um dedo. E você vai ser extremamente honesta, sincera, porque ninguém tá aqui para te julgar. E porque Deus tá vendo, e eu também, tá todo mundo aqui vendo. Então, que a sua consciência seja o juiz aí do que você tá respondendo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Passo protetor solar todos os dias. Quem não passa, abaixa um dedo aí. Passo protetor solar todos os dias. Quem não passa, pode abaixar um dedo. Tô vendo. Segundo, bebo muita água por dia. Tô vendo uns dedos que estão sendo sinceras, que bom. Bebe muita água, ok, mas eu ando com minha própria garrafinha. Quem não anda com a própria garrafinha para cima e para baixo, abaixa um dedo aí. Quarta, tenho o costume de tomar um banho relaxante. Aí sim, mais fácil, né? Essa eu quero ver. Faço atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Então, quem não faz, abaixa um dedo. Eu tô com um dedo em pé já, né? Durmo o suficiente para me sentir descansada quando acordo. Não coloquei nenhum número de horas, mas assim, eu acordo e eu tô me sentindo renovada. Se você acorda e a alma ainda não voltou pro corpo, então abaixa um dedo, tá? Evito refrigerantes. Eu sei que tem gente que tem a Coca-Cola na geladeira, o Guaraná. Então, se você não evita, se você toma refrigerante, né, de costume, abaixa um dedo. Fiz exame de Papa Nicolau ou mamografia nos últimos 2 anos. Muito bem. Tiro um tempo só para mim, pelo menos uma vez na semana. Não é difícil, gente. Última frase, tá acabando. Os humilhados sendo humilhados, né? Me desconecto do celular pelo menos 1 hora antes de dormir. 1 hora antes de dormir eu desligo o meu celular. Terminamos. Quem aqui tirou 8 pontos, tá com 8 dedos ou mais levantado? Levanta a mão assim. Olha que bênção. Então nós vamos aplaudir essas mulheres. Continua com a mão levantada, quem tá com 8 ou mais. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero que vocês vejam que isso é possível. A gente sabe que é uma minoria que consegue fazer essas coisas, mas é possível. E são coisas simples. Passo protetor solar. Gente, protetor solar evita melanoma, câncer de pele. Podem se sentar. Passo protetor solar. Bebo água. Não basta beber água, porque beber água é relativo. Eu bebo muita água. Quanto? E o André tá ali pra me puxar a orelha depois, mas eu tô com a minha garrafinha aqui. Eu não fiz o teste, tá, gente? Ando com a minha garrafinha. Quando você anda com a sua garrafinha, tá muito mais acessível. Você vai beber água, né? Toma um banho relaxante, que seja de 10 minutos, não sei quanto tempo, mas é uma coisa fácil que você faz. Você vai colocar água morna ou água gelada, porque tá um calor absurdo. Você vai descansar, vai relaxar, vai se desconectar. Atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. A gente tem 7 dias na semana. 7. 3 dias, 3 vezes na semana é menos do que a metade. Você consegue, mas precisa ser uma prioridade. Dormir o suficiente. Eu sei que tem inúmeros fatores que afetam isso. Às vezes tem insônia, às vezes tem bebê. Tem inúmeras coisas, mas você vai tomar os cuidados necessários para que o seu sono seja melhor. Qual é um desses cuidados? Saia do seu celular pelo menos 1 hora antes de você dormir.
A luz do celular afeta muito a melatonina, uma substância que a gente tem natural no nosso corpo. Então, quando a gente fica exposto à luz, especialmente perto, isso afeta o nosso sono. Isso afeta a nossa mente, o nosso descanso. Evito refrigerantes. Eu sei, gente, eu não ligava a vida toda. Minha mãe é prova, nunca liguei para refrigerante. Até do meu último emprego tinha uma máquina de Coca-Cola, daquela que vem assim borbulhando. E eu penso no plantão de 12 horas lá na labuta. Cara, a hora que dava 5 minutos eu via aquela Coca-Cola, nossa, ela descia assim que nem um bálsamo. E aí eu criei esse costume de tomar, esse costume terrível de tomar Coca-Cola. Não é qualquer refrigerante, é a Coca que eu gosto. Mas a gente compra Coca-Cola, amor, em casa, assim, todo mês, na compra do mês. Ele tá fazendo que não. Nós não compramos. Por quê? Eu sei que se tiver Coca-Cola na minha geladeira, eu vou tomar. Então eu não compro. De vez em quando eu falo, nossa, eu preciso uma coquinha. Ia ser perfeita. A gente compra uma latinha e eu tomo. Mas tudo bem, é equilíbrio, né? Fiz exame de Papa Nicolau ou mamografia nos últimos 2 anos. É super importante. Tenha os seus exames em dia. Né? São exames que pegam bem no comecinho. Então, às vezes, você tem um diagnóstico que não é o que você esperava, mas é super no começo, é tratável. Então, faça. Tira um tempo só para mim, pelo menos uma vez por semana. É aquilo que a gente falou, não precisa ser um dia inteiro, mas que seja algumas horas. Né? Se prepare para você ter o seu tempo de descanso. Descansar vai cuidar, vai preservar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Tem uma frase também que o André fala bastante. Nós não devemos celebrar a perfeição, mas o progresso. Então eu sei que a gente vai sair daqui e muitas não vão, né? Vou fazer atividade física 3 vezes na semana. Mas se você fizer 1 vez na semana, se você fizer 2 vezes, já é um começo. Já é uma mudança. Você vai começar a caminhar por essa floresta. Em algum momento, essa caminhada vai abrir um caminho e vai virar um hábito, né? Celebre o progresso naquilo que você é consistente. E aí, para finalizar, tem uma frase aqui. Quando prezamos por um corpo forte, não por um padrão estético, e sim para cumprir com excelência a missão que o Senhor nos deu, lembra do cavalo? Matei o cavalo. Então, quando eu prezo por um corpo forte, não para ter um padrão, mas para cumprir com excelência a missão que o Senhor nos deu, a nossa mente também se torna forte, pois passamos a ter domínio sobre os nossos pensamentos. Se eu não consigo ser fiel e disciplinada com as coisas menores e básicas, como serei fiel ao chamado de Deus para minha vida? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Né? A gente fala de corpo, muito... todo mundo já sabe. Alimentação saudável, exercício físico, sono. Mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque é difícil, porque não é uma prioridade, mas é possível. E quando a gente parte de uma perspectiva de medo, assim, vou fazer isso porque eu tenho medo de ficar doente. As pesquisas mostram que é muito mais difícil você criar um hábito. Mas quando você parte de uma perspectiva, de uma visão, vou fazer atividade física para ter qualidade de vida, vou fazer atividade física para eu ter um futuro, aí sim é muito mais fácil você manter a consistência. Então, em nome de Jesus, que vocês saiam daqui entendendo que vocês são pessoas, mulheres, que vocês são mulheres poderosas, que vocês são feitas à imagem e semelhança de Deus. Cada detalhe foi pensado e você, mulher, carrega coisas específicas de Deus que o homem não carrega. Assim como o homem carrega coisas específicas que nós não carregamos. E ótimo, que bênção por isso. Jesus, quando ele chega, ele revoluciona e ele levanta as mulheres. Ele dá voz, dá espaço, ele se revela às mulheres. E como pessoa poderosa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem a responsabilidade de zelar por aquilo que Deus te deu.
Lembra daquela frase? Deus me deu uma mensagem em um cavalo, mas eu matei o cavalo, matei essa ferramenta e eu não tenho mais como levar a mensagem. Então isso é uma coisa muito triste. Então, assim, o meu desejo, a minha oração é para que a gente chegue em fases avançadas na nossa vida e você fala, eu tô bem, né? Tenho vigor, tô saudável, tô ativa. Nunca vai estar perfeito, sempre vai ter questões, inclusive questões que a gente não tem influência. Às vezes aparece uma doença e você não tem o que fazer, mas o que você pode fazer, você está fazendo. Amém? Então é isso, vamos ficar de pé, vou fazer uma oração. Espero que tenha ficado claro. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa tarde. Obrigada, Pai, por tudo que foi falado aqui. Obrigada, Deus, porque nós podemos aprender e entender, ter essa revelação, esse entendimento de que nós somos mulheres fortes e poderosas em Ti. E devemos ser responsáveis pelo corpo perfeito que o Senhor nos deu. Um corpo que foi escolhido, que foi pensado, que foi planejado por você em detalhes. Que sejamos bons mordomos, Deus, desse corpo. Nos dá, Pai, a revelação, o entendimento e nos capacita para que a gente tenha realmente esse domínio próprio, para que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente consiga realmente ter a prática da atividade física, da alimentação saudável, do descanso. Essas coisas não são superficiais, Deus, são coisas que são prioridades, são valorizadas por você. Que enquanto mulheres possamos ter responsabilidade e cuidado com aquilo que é específico do nosso corpo de mulher. Deus, eu coloco a vida de cada uma aqui. Qualquer mulher que tiver alterações no corpo, qualquer presença de nódulo, qualquer presença, Deus, de feridas, de algo que está fora da normalidade, nós declaramos a realidade do céu sobre o corpo de cada mulher aqui. Declaramos que não há espaço para doença, não há espaço para nódulo, não há espaço para feridas no útero, não há espaço, Senhor, para insônia, para ansiedade, para depressão. Nós declaramos a sua shalom, a sua paz completa sobre o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. E nós nos posicionamos e tomamos esse voto no nosso coração com o Senhor, de que vamos nos tornar mais responsáveis por aquilo que você nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso, gente. Pode abrir.